estou recebendo aqui um dos caras mais queridos desse país, um dos caras mais engraçados, mais... ele é um palhaço, ele não se acha palhaço, mas ele é um palhaço, ele é um artista, é um showman, é um palhaço espetacular que realizou seu grande sonho. É o Circo do Tiru. Olha só, está em São Paulo, no AMB, e ele vai contar essa história de querer ter um circo, né? E está aqui comigo. Tirulipa, bem-vindo. Prazer com você. Obrigado a todos aí da revista Portfólio. Eu estou muito feliz em poder também estar realizando esse meu sonho, né? Na verdade, o sonho do palhaço, do menino, filho de um grande palhaço, era voltar, né? No caso, voltar para suas origens, ter seu próprio circo, ser um palhaço dentro do circo, ser conhecido como palhaço, filho de palhaço. A minha história é muito bacana porque minha mãe, ela fugiu no circo, né? Minha mãe, essa história é real. Minha mãe assistiu o palhaço, ela se apaixonou, era um cirquinho muito pobre, o circo chegou na cidade, aí minha mãe, não, vou não, esse cirquinho, velho, fuleiro, vou nada, não sei o quê. Minha mãe de uma família de classe média alta, e aí mamãe sentada assistindo, não ligava para nada, chegou aquele palhaço, começou a chamar a atenção dela. E ela ficou apaixonada pelo palhaço. Ela ia todo dia no circo para ver aquele palhaço. Até que um dia ela quis ver ele sem a pintura e tal. E aí, quando o pai tira a pintura, ela disse, bota de novo, vai melhor com a pintura. Isso foi grande. Mas ela se apaixonou pelo palhaço. Aí minha mãe disse, cara, eu quero esse palhaço para mim. E aí, quando o circo foi embora, minha mãe não resistiu, fugiu com o circo, foi viver com meu pai. E aí, numa linda noite de espetáculo ali, papai fazendo a alegria da família, faltava fazer a alegria de mamãe, né? Aí, numa noite na barraca lá, eles começaram com a brincadeirinha, tá gostando, tá querendo, tá gostoso, tá querendo, tá gostando. E aí, 9 meses depois, eu nasci de uma palhaçada, literalmente de uma palhaçada, vi ao mundo, uma barraca de circo. E ali surgiu o menino Tiru, né? Foi e aí concebido tá no e nasceu no circo, então tinha que voltar para fazer esse retorno ao circo. Né? Ele disse, cara, eu preciso. E aí, ali já foi um moleque predestinado, o filho do circo ali, nasci no circo. E aí, 3 para 4 anos, minha mãe separa do meu pai, aí eu saio do circo. Com 7 anos de idade, o circo volta na minha cidade, meu pai volta à cidade que tinha deixado minha mãe, eu assisto meu pai com 7 anos, e ali, a figura daquele palhaço naquele dia, foi quando eu defini o que eu queria na minha vida. Com 7 anos de idade, eu disse, mãe, eu quero ser palhaço igual ao meu pai. Eu vou ser palhaço igual ao meu pai. Porque na cabeça eu queria ser palhaço igual aquele palhaço. E aí, 3 anos depois, meu pai está estourado na mídia nacional, a Florentina. Eu já tinha ido em algumas pizzarias, churrascarias, assistir meu pai. Mas quando eu vi meu pai no Gugu fazendo a Florentina, eu fiz igual. Comecei a imitar. E numa das férias que meu pai veio passar no Ceará, ele juntou os filhos. E lá em casa nós somos 6 filhos, um pai, 6 mães, né? Papai nunca repetiu menino e mulher nenhuma. Mãe a gente só tem uma e cada qual tem a sua em casa. Papai deu uma mãe para cada um. E aí quando ele juntou os filhos tudinho, ninguém reclamar. Ninguém reclamar. E aí eu comecei a imitar ele, para ele mesmo, ele ria. E aí um dia eu imitando para um tio meu pai no meio do mundo fazendo show, um tio meu que era calouro, ele cantava num programa, ele me levou e colocou eu no lugar dele para cantar a Florentina. E aí eu de peruquinha e tal, todo de tiririquinha, fiz o programa, arrebentou, a galera riu pra caramba, um menino daquele tamanho, de 10 anos de idade, imitando tiririca e tal. E aí ele pegou essa fita desse programa, a fita VHF, o HF que chama, qual é o nome da fita? VHS, Ele mandou essa fita, VHS, Aí ele mandou essa fita pro Domingo Legal aqui em São Paulo, mandou pro Gugu. Com uma semana, o diretor, que era o Magrão, mandou me chamar. No domingo seguinte, eu estava no Domingo Legal. E aí fiz um Domingo Legal naquela audiência toda. Eu fiz 7 domingos seguidos. Todo domingo eu estava no Gugu. Era revelação. O Gugu me colocando lá, o Tiririquinha! E depois me levava para casa dele. Era uma loucura. E aí
costumo até dizer que o Gugu foi o primeiro a abrir espaço para mim. E, coincidentemente, meu pai também começou lá, no Domingo Legal. A história se repetindo. E aí eu fiz o Gugu, eu fiquei como Tiririquinha até os 15 anos. Porque dos 15, 16 anos eu comecei a crescer. E aí eu comecei a ficar muito parecido com meu pai. Eu já era parecido quando era pequeno, mas eu grande. Não era mais o Tiririquinha, era 2 Tiririca. E aí eu comecei a sofrer da galera, enfim, da imprensa também batia muito. Filho Com do certeza, Tiririca, né? Tiririca, é o Tiririca 2, esse cara não tem talento, né? A crítica começou a bater, dizer, isso é a cópia do pai, isso é o papagaio do Tiririca, né? E aquilo começou a me incomodar, aí me preocupou. A imprensa sabe ser cruel às vezes, né? E Às aí vezes não, a maioria das vezes. de 16 aos 18 anos, foram 3 anos ali de processo, eu tentando encontrar alguma coisa para fazer, porque até então eu só imitava meu pai. É meu maior ídolo e eu queria assumir, eu sempre assumi a identidade do meu pai. Eu nunca tinha assumido a minha identidade. Então, um dia meu pai disse, filho, tu tem que ter a tua identidade, porque tu é a minha cópia. E se o original parar, ou se eu não fizer mais sucesso, porque a cópia só faz sucesso se o original tá em O evidência. original, Né? exatamente. Como é que tu vai imitar uma coisa que não é sucesso? Não faz sentido. Então, se eu não tiver mais no sucesso, meu filho, você também não vai estar. Então, tu vai sempre depender de mim para fazer sucesso. Então, filho, tu tem que depender de ti. Tu tem que ter a tua própria identidade e tal. E aí o conselho do mestre foi fundamental na época. Eu falei, pai, mas não sei fazer nada, sabe? Você vai criar alguma coisa, tal, tal. E aí eu fui tentando várias coisas. Fui para bandas, entrei em bandas e não deu certo, em 2 bandas de forró. Não deu certo e tal. E aí eu vi que o negócio estava puxando pro humor mesmo. E eu fui para um programa local, na TV Diário, que era a TV do Ceará. Eu fui para Conheço. o programa local, eu fui ser animador de plateia de um programa aos domingos. Pedi a oportunidade para o cara me botou na plateia para eu animar a plateia. Só que eu animava a plateia e fazia o cara rir nos intervalos, fazia a galera rir imitando a galera lá, né? E as bandas cantar, naquela época, Aviões do Forró, Garota Safada, que o Wesley estava no começo, Calcinha Preta, muitas bandas de forró naquela época, sucesso lá no Ceará, e eu fazia a imitação delas. Eu imitava, satirizava, imitava os cantores, tirava onda com os caras. E o cara começou a me dar oportunidade, esse cara do programa, o apresentador. Começou a. E aí, até que um dia ele me deu uma câmera e um microfone e disse: vai fazer matéria de rua. E eu fiz umas matérias e as coisas começaram a pegar. Aí eu criei um quadro lá, que foi um quadro de maior sucesso da TV cearense, que era o Miss Catiroba, que era um quadro que eu pegava mulheres fracas das feições e transformava elas em Gisele Bündchen. E aí era uma comédia, cara. Miss Catiroba. Imagina a catiroba que eu arranjava. E aí foi um sucesso, o estouro. Até Tom Cavalcante me levar para fazer uma participação no show do Tom, que meu pai estava trabalhando lá. Estava trabalhando com meu pai, de produtor nessa época, nesse período. E aí foi quando o Tom me viu no camarim e disse assim, cara, vou te botar para fazer um personagem. E aí me botou para fazer o Theo Becker. O Theo Becker estava na Fazenda. Na semana seguinte, o Theo Becker doidou, saiu quebrando tudo, querendo quebrar o Dado na porrada. Dado do Alabella. E aí o Dado era meu pai. Eu era o Theo e o Dado era o Tiririca. Meu amigo. Aí eu dizia, isso aqui, irmão, isso aqui, tchau, rock and roll, querendo dar na cara dele. E o pai dizia, eu sou Dado. Ninguém dá no Dado. Eu sou Dado. E aquela loucura. Foi um estouro. Fiquei 3 anos no show do Tom, trabalhando com os mestres. Shaolin, que Deus o tenha, Pedro Manso, Tom Cavalcante, meu pai, enfim, grandes nomes da comédia, eu só aprendendo ali com eles. E aí, quando o Tom sai da Record, a gente é mandado embora, eu fiquei 3 anos lá. E aí eu fui para uma competição, um festival, estava tendo uma seleção para quem entrar no Quem Chega Lá, era um quadro que o Faustão tinha. Jogo da Comédia, é o nome do quadro, e eu fui participar para a pré-eleção e tal, e fui para a competição. E aí entrei na competição, fui para a final, e aí na final eu perdi a final. E eu achando que tudo estava perdido, o Fausto deu o prêmio para o outro cara e me contratou. Me deu a oportunidade de ficar com ele 3 meses de teste. E aí era todos os domingos, o Fausto colocava lá para eu fazer o Saco de Risadas, que é um quadro que ele tinha criado. Ele dava o tema na semana, e aí eu tinha que criar em cima daquele tema que ele dava, eu tinha que criar as piadas e paródias. E aí eu fui, cara, fazendo
Saco de Risada, de 3 meses eu fiquei 3 anos lá. E aí, quando eu saí de lá, eu comecei a lançar minhas paródias. Eu comecei a engajar no mercado das paródias, comecei a me encontrar, né? Porque eu já estava fazendo humor de cara limpa, eu já estava não sendo mais o Tiririca, já tinha feito algumas versões de algumas paródias. E aí foi quando, em 2015, eu estourei com o Single Ladies. Ó, o docinho de leite, ó, o docinho de leite da Beyoncé. E aí o docinho de leite abriu porta para todas as outras paródias do Luan Santana. E até hoje todo mundo canta assim. É só você fazer assim, que eu volto. É só você liberar para mim. Isso aí eu adoro. Eu volto. Aí era um estouro. Isso foi um estouro. E aí eu fazia Eu algumas adoro paródias. isso, bicho. Aí eu fazia... Foi vários. Bruno Mars. Aí, gorda, esqueça a dieta e fica gorda. Eu a favor das gordinhas, que tem que ser gorda mesmo. Eu cantando Simone e Simaria. Meu irmão, aí eu comecei a pegar o povão, tudo que lançava de música do momento. Eu fazia a minha versão e foi um estouro atrás da outra, até que eu lancei uma com o Whindersson que quebrou a internet, que foi Despacito. Despacito, eu fiz só os cambitos. Em cima é bombado, embaixo é só os cambitos. Os braços é grosso, as pernas é só os gavetos. Olhando assim de longe, parece um corneto. Eu com as canelinhas bem sequinhas, minhas canelas, só os cambitos. Aí foi um sucesso, rapaz. Aí foi um atrás da outra, aí Justin Bieber, tudo que lançava, a gente lançava, Shakira, tudo que vinha, eu fazia minha versão, tanto nacional como internacional, as coisas foram acontecendo, eu comecei a me tornar o rei das paródias. Aí na pandemia inventei o Seu Leôncio, meu sogro, aí foi um sucesso com o meu sogro também na pandemia. Aí veio as lives com Wesley, outro estouro. Terminou a pandemia, fui fazer a obra da minha casa, botei um pedreiro, o pedreiro não entregava a casa, eu enchi o saco desse pedreiro, Leonardo de Crato, que é Eu lá do Crato, falava, eu Ceará. pensava, Foi um estouro, quando o é que esse pedreiro, cara fiz o vai terminar casamento a do casa pedreiro. dele? Aí o pedreiro, o sonho dele era casar, eu fiz esse infeliz casar, aí botei para ele não faltar a obra, porque ele saía no sábado, aí ia beber. Aí toda segunda-feira ele faltava. Aí na lua de mel dele eu botei um trailer em frente à minha casa, que é para ele não perder o horário. Aí eu digo, ó, tu fica aí, tem cerveja, tem tudo, passa a tua lua de mel aí. Ele ficou 3 dias dentro desse trailer pegando a mulher dele lá dentro, mas na segunda-feira, 7 horas da manhã, eu tava batendo para ele não atrasar a minha obra, para fazer minha obra. Enfim, aí foi indo, cara, foi fazendo, me reinventando, né, nessa metamorfose aí. Aí hoje estou com o circo, voltei para as minhas origens, Uhum. realizando meu sonho, voltando para casa, né, voltando para onde tudo começou, lá atrás, o filho do circo, o cara que nasceu no circo, levando alegria, trazendo as famílias de volta para o circo, fazendo as crianças esquecer um pouco o celular, né, levando esse entretenimento para o povo, para a cultura circense. Então, hoje, Papai do Céu, eu estou fazendo o inverso, né, o caminho inverso. Meu pai disse, mas tu é doido de ir para circo, tu faz o teatro do Brasil todo, tu já está famoso, para que tu quer circo? Eu falei, pai, eu quero que eles conheçam a minha casa, eu quero que eles conheçam a minha arte, porque foi daqui que eu vim. Então, se hoje o Senhor, Papai do Céu, me deu isso, o Senhor também, com a ajuda do Senhor, me deu isso, eu tenho que mostrar para eles onde tudo começou, de onde eu vim, de onde o Senhor veio. O pessoal precisa conhecer a nossa história lá atrás. E aí hoje é mais um resgate mesmo de mostrar a minha história, de mostrar a cultura circense, levantar a bandeira do circo, depois de Marcos Frota, depois de Beto Carreiro. Hoje é o Tiru que está aí firme e forte, segurando a bandeira do circo para nunca morrer essa arte que é a mãe de todas as artes. Essa era uma das coisas, e a outra era ser apresentador de um programa de TV, né? Que isso, para mim, foram 2 coisas que faltavam no meu currículo, porque, né, trabalhar, já fiz programas de TV junto com comediantes, dividi com o Whindersson, com Carlinhos Maia, fizemos os Rones, né? Cinema, foram 5 filmes. Então, eu surfei em todas as ondas, né? Já fui para o cinema, já fui para o streaming, né? Já fui para programas de TV todos, fiz todos, né? Já fui também um dos coadjuvantes do programa no qual os Rony, que era eu, o Whindersson, Carlinhos e GK, fizemos também esse projeto, né? Foram 6 anos de Rony no Multishow. Fiz um programa com o Tom, Faz Teu Nome, também no Multishow. Então, assim, eu já tinha passado por tudo, mas eu não tinha ainda voltado, feito o circo, ter o meu circo, meu próprio circo, a minha casa, fazer o que eu quero dentro da minha casa, fazer a minha arte dentro de onde eu nasci, e ser apresentador de um programa de TV meu, uma coisa minha, né? Então, o circo me fez voltar, né, para as minhas origens
E Papai do Céu abençoou tanto essa minha decisão de vir, de trazer a família para dentro do circo, que, se Deus quiser, ano que vem, eu estou vindo aí com o meu programa dentro do meu circo, em primeira mão para vocês. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Tá quase lá, mas Deus quiser, com fé em Deus, eu venho com o meu programa sendo gravado dentro do circo. Eita, que beleza. A sua história, tio Liba, é uma história linda de ver. A história do artista é linda. Isso dá filme, né? Você Pois sabe. é, a gente estava, muitos comentaram aí, disse, cara, tá na hora. Eu falei, cara, eu acho que não, mas calma, calma que vai dar certo, vai dar certo. Eu acho que está Mas na hora. é uma história muito, muito linda mesmo, uma história, graças a Deus. A nossa história, né, a história do meu pai, né, um cara sem perspectiva nenhuma, se tornar o palhaço que ele se tornou, né, o cara se tornar o que ele se tornou, sem estudo, que naquela época era difícil, eu escolhia ou estudava ou trabalhava. Então foi muito complicado para meu pai chegar onde ele chegou. E como os caras dizem, tio Lipo, o raio não cai duas vezes. E Deus é tão maravilhoso que na tua família, cara, tu conseguiu, né, ir longe também, porque ninguém imaginava, pô, o filho do Tiririca. Sempre os caras diziam, é o papagaio do pai dele, esse cara não vai para canto nenhum, esse cara é a cópia do pai, não vai fazer nada, esse cara só sabe imitar o pai dele. Então eu Exato, sofri é muito isso que isso eu ia te comigo. perguntar, exatamente. Quando você começou, teve essa comparação, né? Porque essa comparação é até um pouco dolorosa É, para. para mim foi. Eu tinha de 10 para 11 anos, quando eu comecei a imitar meu pai, eu fui até os 16. E aí, com 16 anos, eu comecei a crescer. Tiririca, Tiririquinha deixou de ser Tiririquinha porque estava grande, e aí não era mais aquela criança. E aí Uhum, a comparação veio à tona, porque até então eu era a cópia do meu pai, né? Eu era uhum. peruca, roupa, tudo igual. A voz, tudo igual. Eu lembro. E não tinha espaço para dois Tiririca. Uma vez eu conversando com meu pai nas férias, meu pai disse, filho, eu tenho muito orgulho do que você faz, muito bonito ver o filho fazer isso. Mas, filho, enquanto eu estiver, você vai estar. Mas a partir do momento que eu sair de cena, você vai sair também, porque você é minha cópia. E a cópia ela só se sustenta por conta do original. Se o original Uhum. cair fora, você cai fora. Então, filho, você precisa tentar criar alguma coisa, porque o pessoal já está cobrando isso. E realmente a cobrança foi muito grande, né? De não ter a minha própria identidade. Eu era tão fã do meu pai que eu queria a Cruel. identidade dele. Eu era tão fã, eu era tão louco, ainda sou, lógico, mas assim, ele era tão meu super-herói que eu, não, eu assumi a identidade dele. Eu queria assumir a identidade dele. E aí Uhum. assumi por muitos anos, tentando me passar sempre como o Tiririquinha, o Tiririca Júnior, o cara, Uhum. né, que imitava aquele palhaço que queria ser igual aquele cara. Uhum. Mas aí depois, quando eu comecei a crescer, eu comecei a entender. Eu falei, cara, ser parecido com o Tiririca é uma coisa, ser o Tiririca é outra. E aí, de fato, eu comecei. Foi na época que eu comecei a me desvincular do meu pai, tirar a peruca, tentar criar outra coisa. Foi difícil sair Foi dos meus desnudando o personagem, né? Total, total, total. E aí foi quando, na época, eu até saí, fui para bandas, entrei em bandas, tentei cantar, tentei entrar em bandas de forró, banda de pagode com comédia, enfim, eu tentei de tudo, né? Mas a veia artística sempre me puxava para o humor. E aí o Uhum. cara dizia, cara, tu é engraçado, não tem jeito, tem que fazer e tal. E aí foi o que meu pai disse uma vez, filho, não adianta, você tem que ir para o humor do Ceará, você tem que tentar começar lá, fazer alguma coisa. E aí eu comecei animando plateia de um programa lá local e eu fiquei como animador de plateia desse programa. E aí eu tinha facilidade muito de satirizar os artistas. Eu comecei a fazer sátira de alguns artistas, né, que estavam estourados na época, que era Aviões do Forró, né? Naquela Uhum. época tinha muitas bandas, Calcinha Preta, naquela época muitas bandas estavam surgindo lá, e eu comecei a satirizar essas bandas, inclusive até o Garota Safada, o Wesley, que era da Garota Safada, que Aham. a banda era Garota Safada, eu imitava também, ele Aham. moleque, ele novo. E aí eu comecei a satirizar essas bandas, eu comecei a fazer sátiras em cima das bandas. E aí as sátiras eram em versão de música, né? Então, quando eu fazia a dublagem, Sandy Júnior, quando eu fazia as dublagens, o cara falou, cara, por que tu não faz paródia? Porque as dublagens cobram o direito autoral da... E aí eu comecei a fazer paródia. E aí as Uhum. paródias começaram a bombar, né? Até Aham. que eu lancei o Docinho de Leite lá da Singolê, Aham.
Beyoncé, ao docinho de leite, ao docinho de leite. Aí esse docinho de leite foi pra Essa foi demais. tem com coco, sem coco, tem de coco, sem coco. Isso foi um choro, dizendo que a Beyoncé era minha prima. E aí, cara, foi uma paródia atrás da outra, né? Tudo que Aham. lançavam no mercado, que estava acontecendo no momento, eu lançava a minha versão. Luan Santana vinha com uma versão, eu lançava a minha, né? Aí, entre outros, Bruno Mars, enfim, muitos artistas nacionais e internacionais lançavam sua canção. Anitta, as músicas estavam estouradas, eu pá, lançava a minha versão. E aí caía caiu na graça do povo, né? Foi na graça. E aí, quando eu gravei Exatamente. com o Whindersson, aquele Despacito, Despacito. Eu lembro que o Whindersson estava estouradaço, sempre foi no Aham. YouTube. E aí, quando eu gravei, eu levei a paródia para ele, só os cambitos. Em cima é bombado, embaixo é só os cambitos. Eu mostrando minhas canelas. E aí, cara, aí a rede social me abraçou. E aí eu me tornei o rei das paródias. Fiz muitas paródias para o Whindersson também, o canal Hum. dele. E aí o Whindersson disse, cara, vai nas paródias, Tiro. Tem que ir nas paródias porque é o que tá te chamando, é isso. E aí eu comecei a acertar. E aí eu comecei a já ter o meu estilo, o rei das paródias, o cara das paródias, o cara da... E aí fui tendo oportunidades, o Tom Cavalcante me deu a oportunidade para participar da sátira da Fazenda, que era o curral que ele fazia. E aí ele me deu um personagem que era o Theo Becker. E o Theo Becker estourou na Fazenda 1. Eu lembro disso. E aí o Dado era justamente meu pai. Aí a primeira briga da casa foi Dado e Theo. Quem era? Pai e filho. Tirulipa e Tiririca. Meu pai dizendo, sou Dado. Isso aqui, ele mudou isso aqui, tio rock and roll. Eu feito doido, fazendo aquele doido. E foi um estouro. E aí de lá fui contratado, fiz bofe de elite, aí comecei a trabalhar com os grandes. E aí comecei já a aprender com o Tom, a imitar, aprender a satirizar, a montar personagens. Aí as coisas foram acontecendo lá no Tom, até que o Tom sai da Record, eu volto para o Ceará e participo de uma competição do Faustão. E aí eu vou para essa competição, na competição eu vou para a final, e na final eu perco, eu não ganho a final, e o Fausto me contrata. E aí eu Uhum. fiquei 3 meses, mais 3 meses, até que eu fiquei 3 anos com o mestre Faustão aos Nossa, domingos, que legal. fazendo taco de risadas. Aí foi quando eu me encontrei. Aí foi onde o Uhum. Fausto disse, eu quero você assim, de cara limpa, eu quero você cantando, atuando, interpretando. E aí toda semana era uma paródia diferente, toda vida era uma piada nova, era um tema novo. Semana agora das crianças, o Faustão estava me endoidando. Monta texto de criança, eu quero o filho do pobre e o filho do rico no dia das crianças. Como é que é? Aí lá vem aí, a criança quando é rica, ela é assim, já o pobre, aí pá, era aquela loucura, texto em cima de texto, e aí as coisas foram acontecendo, aí cara, eu não parei mais, aí teatros de todo o Brasil, aí as Uhum. coisas começaram a bombar, aí veio a pandemia, a gente achando que tudo estava acabado, que não ia dar mais nada, aí eu me reinvento com meu sogro, dentro de casa com o seu Leôncio. Rapaz, isso foi muito bacana. Você se reinventa com o seu sogro. Eu falava assim, esse cara não vai deixar os pedreiros acabarem a casa dele, É não. isso, Tem aí que fiz o gravar. pedreiro, Leonardo de Crato, fiz o pedreiro. Um amigo meu sempre me comenta que ele diz assim, Tilipa, a tua sorte foi ter saído de parar de imitar o teu pai na hora certa. Porque ele fala assim, o Tiririca, ele é um personagem e ele vai ser o Tiririca pro resto da vida. O Tirulipa, ele já foi várias pessoas dentro dele. Então, assim, o meu amigo diz, cara, tu é uma metamorfose. O que tu tem feito durante esses anos, Tiro, todo ano tu inventa uma coisa, tu se transforma em uma coisa. Então, as coisas realmente, eu tive que me virar nos 30, em todos os sentidos, para estar até aqui hoje. O cara se manter na carreira, 27 anos de carreira, se manter, né, com tanta gente nova que vem, tanta gente nova que surge todo dia, e eu estar sempre me reinventando, foi uma loucura, porque essa do meu sogro foi uma sacada que, pá, aí saio do meu sogro, entra o pedreiro, uma obra lá em casa que era para ser 1 ano, demorou 3, e eu peguei um cara de um pedreiro, É isso que eu ia dizer. fiz o casamento do pedreiro dentro da minha obra, esse pedreiro estourou, era uma loucura com esse pedreiro. Aí vou para as lives, estouro com Wesley Safadão, a nossa parceria de lives com Wesley. Meu irmão, aí começam as coisas vir de uma tal forma que eu digo, cara, realmente o cara tem que estar se inventando. Por isso que nesse ano, quando finalizou o ano, eu falei, cara,
o que é que eu vou fazer agora, né? O que é que eu vou... E aí foi quando veio, cara, tu precisa se encontrar, tu precisa ir pro teu sonho. Aí, puf, agora vem com o circo. Então, assim, eu não tô parando, sempre eu tô vindo com... Ano que vem quero vir com uma TV, quero programa, quero voltar a relembrar Chacrinha, quero voltar a trazer aqueles programas das Nossa. antigas de calouros, eu quero poder dar voz ao povo que não tem voz. Então, assim, cara, eu sou o povo. Então, quando eu vou lá para casa do Wesley, que o cara tá com problema de ansiedade, crise de ansiedade, e aí o cara vai para todos, ele tem o dinheiro dos melhores médicos, dos melhores terapeutas do mundo, tá fazendo a terapia dele, mas um doido chamado Tirulipa tem que ir lá todo dia, porque o cabo liga para mim e diz, cara, sem você aqui eu não fico bem. E eu, 7 horas da manhã, ter que acordar, ir para lá, para passar o dia todinho. Até a hora que eu paro e digo, macho, é tu que tá me deixando doido, que eu não tô aguentando mais, não. Mas aí, na hora que você para e diz assim, cara, como é importante a minha alegria, como é importante isso que eu faço com as pessoas, porque eu não estou só curando o Wesley, mas quem está com crise de ansiedade em casa está se acabando de rir com nossos vídeos. Tiru, não acredito que tu foi lá, fez cocô no banheiro do Safadão, tu tá treinando na academia dele, tu tá comendo da comida dele, tu não sai de lá mais da casa do homem, tu vai deixar o homem mais doido ainda. Então, ou seja, a gente, através do que a gente faz, as pessoas se curam do outro lado, né? As pessoas se libertam do outro lado. Então, isso é muito importante. A minha missão aqui na Terra é muito gratificante poder fazer isso pela vida dos outros, né? Você imagina o quanto de alegria você levou na, na pandemia, Na pandemia, das com o senhor pessoas enorme. tristes, doentes, enfim. Então, isso, cara, isso é um dom de Deus. Isso é uma coisa divina, porque Gratificante mesmo. o quanto que você alegrou a gente dentro de casa, preso, sem sair. Eu não largava de ver, de assistir você, porque cada dia a gente... Porque aquilo ali, minutos, segundos, sei lá o que for, aquilo alegra a gente de uma tal maneira que o seu dia fica bom. Verdade. Então, quer dizer, poxa vida, é muito importante. Quer dizer, eu me coloco no lugar dos brasileiros coisa, a gente só tem que te agradecer por isso aí e por esse dom que Deus lhe deu e que nos faz tanto bem, que faz o nosso dia ficar muito melhor em Amém. tempos difíceis, porque acaba a pandemia, mas os tempos continuam difíceis com muitas outras coisas que a gente sabe que está acontecendo no país, enfim. É muito bom poder você relaxar, porque hoje as pessoas estão muito focadas em determinados assuntos políticos, seja lá o que for, doenças e mais doenças. Aí você relaxa um pouquinho, e aí tem um tiro-limpa na tela para poder... Você está lá de noite, deitado, deixando de ver coisa, vai lá e... Caraca, você ri sozinho, porque eu ri sozinho, eu gargalhadas altas, e aí o pessoal daqui de casa corre para ver o que é. É uma bobagem, mas uma bobagem bacana que a gente vê isso aqui, vê isso, eu gosto muito disso. A gente tem que te agradecer muito, agradecer muito. Você hoje tem uma família constituída, pai da Lalá, da Lulu, e elas têm também um toque de humorismo dentro da... Graças a Deus, rapaz. Graças a Deus, costumo dizer que o sangue do Tiririca é muito forte, do pai é muito forte. Os pais só tem o sangue do velho, o velho tem um sangue forte. As meninas DNA danado. puxaram aí, gostam da resenha. As meninas, principalmente a pequenininha tá uma palhaça toda. Eu estou vendo, ela é É uma uma loucura. Às palhaça. vezes eu me surpreendo, eu olho e digo, cara, como pode? É muito precoce, né, essas coisas. E aí eu falei, caramba, como Deus foi generoso. Porque poderia não se interessar, não querer, né? Como tem muitos artistas amigos meus que têm filhos e que os filhos não seguiram, né, não fazem a mesma coisa que o pai faz. E tá tudo de boa, e tá tudo certo, tá tudo bem, tem que fazer aquilo que você gosta. Então, no meu circo, eu poder tê-las lá, né? Que é aquela parte que eu passo o nariz de palhaço, né? Que para mim é o troféu
que é o nariz que meu pai me concedeu, e hoje eu estou passando para elas, né? Dizer que a geração continua, que o circo não pode morrer nunca, que a arte circense continua. E elas quererem, né? Todo dia elas ficam, pai tá chegando sexta-feira, pai hoje tem, pai, minha amiguinha vai me assistir, pai, minha professora vai assistir hoje, vou arrebentar. Então, assim, ela já vem, já naquele pique, naquela vontade, tem a responsabilidade dela de entrar ali, e eu deixo à vontade, né? Tem vezes que tem aniversário das amigas, eu falo, filha, quiser ir para o aniversário, vão. Não, pai, mas dá tempo, eu vou para o aniversário, eu vou para o circo, não vou perder a sessão, não. Então, assim, elas gostam, então elas estão fazendo o que gostam. São profissionais mesmo. E é muito prazeroso para mim, né? Muito prazeroso, porque quando eu montei o projeto, eu falei, ó, cara, eu não quero que seja uma obrigação das minhas filhas. Se elas quiserem, eu estou fazendo hoje porque eu gosto, porque eu quero fazer. Eu voltei porque eu quero fazer o circo. Que seja uma diversão para você também, né? É isso, eu quero me divertir lá dentro. E aí ela, cara, entrando comigo nessa, para mim, não tem presente maior do mundo de ver suas filhas seguindo aquilo que você ama e tal, e elas amam também, é muito massa. Júlio, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre que te assisto, eu quero saber. Suas inspirações, por exemplo, eu vou citar uma situação, e se isso te dá uma inspiração. Voo atrasado, esperando você com dor de barriga. Isso te dá uma inspiração para fazer uma palhaçada? Total, já entra nos meus textos, né? Eu costumo dizer que a minha vida toda, os meus textos todos, são fatos reais que acontecem comigo, né? São experiências que acontecem comigo, e a maioria das coisas, experiências são engraçadas, são coisas engraçadas que só acontecem comigo, que eu digo, como é que pode acontecer isso? E o meu irmão sempre fala assim, mas tu tem um chama para doido. Tu tá perto, encosta um doido perto de ti, começa a conversar contigo e tu diz, cara, como pode tu ter um chama? Eu digo, pai, doido atrai outro doido. Então, eu costumo, cada história que acontece, que aparece, vira história de palco. Então, assim, esse laboratório que eu tô fazendo com o Wesley, um dia quando eu montar um show, eu vou contar todas as coisas, como foi a cura do Safadão. Eu vou contar tudo que eu passei ali dentro, tudo que eu passo ali dentro, das nossas resenhas, das coisas que acontecem ali junto. Porque não é nada combinado, não se combina, ninguém combinou nada. Ele me chama para ir, eu vou, e ali é a nossa vida do dia a dia. O que dá para ser filmado, vai, a gente posta. E tem muita coisa que acontece sem ser filmado, por trás das câmeras, que a gente, né, se bola de rir, são situações que acontecem na vida real. Então, todo o meu repertório é do que acontece. Não tem como. Eu chorava de rir com as lives. Teve uma que você não participou, você sentado na frente da televisão, tomara que não dê certo, tomara que não dê certo. Rapaz, eu tava de Covid, eu peguei Covid, foi a única que eu não... E aí, aquele Covid, aí tinha o tempo, prazo para, né? E aí, no último dia, eu fui fazer o exame para ter a certeza, aí ainda deu, ainda que eu tava ainda. Tipo, tinha 2 dias, e a live era no outro dia. Aí você inventou uma briga com ele. Rapaz, deu pé da vida, porque eu disse não sei o que e tal, mas eu não tô mais não, tô no finalmente. E ele disse, não, mas tem que cumprir as normas, meu amiguinho. Você tá aí, eu digo, não, pois tomara que não dê certo, tu vai se lascar todinho, não vai dar certo, porque eu quero para estar aí, eu doido para ir para lá, porque eu não podia, né? Ainda se tivesse 1% ainda de coisa, não podia. E aí no exame não tinha dado, e esse exame demorou, meu amigo, para dar que eu tava curado, e eu doido para que esse exame coisasse, e eu digo, macho, eu quero ir para as lives, porque eu não tava mais aguentando ficar dentro de casa. Reclamou até do cachê. Ali é uma luta para receber, para pagar, viu? Para a gente receber o dinheiro daquele homem, é uma luta. O maior problema de crise de ansiedade dele, pode ter certeza, foi ter relacionado com alguma coisa de dinheiro. Tem. Ninguém não pagou de pagar ele, cachê de alguém, de pagar o seu cachê. É por isso que ele te chama. Certeza. Que bom ele ter essa amizade com você e ter essa coisa importante que você não está lá só apoiando, está divertindo, está, enfim, ele sabe que ele tem um amigo ali do lado dele. Meu irmão, e um momento que a depressão é um negócio muito difícil, a gente torce para que esse cara
fique bem, porque ele é um dos maiores artistas que esse país já teve, que esse país tem, na verdade. Então, a gente torce muito. Tirolipa, você está com 30 milhões no TikTok, 30,1 milhões no Instagram. Rapaz, são números astronômicos. É loucura. São números astronômicos. Muita loucura, muita loucura. E aí, quando você vê, você pensa assim, tem a mensagem do humor, mas você pensa assim, porque dentro do seu humor, você também faz uma certa, não é uma crítica, mas você também traz uma realidade entre o pobre e o rico, entre, né, os menos abonados, os mais abonados, enfim, você faz uma crítica. E você traz também uma realidade e você fala coisas que todo mundo gostaria de falar. Ah, foi fazer cocô, fui cagar, entendeu? Estava cagando, caguei no banheiro de tal. Então, você acha que se deve a isso, a toda essa seu desprendimento de falar, eu não vou falar esse tipo de coisa, não. Eu costumo dizer que hoje principalmente está difícil, né? A pessoa ser assim está muito difícil, né? Por conta dos mimimi, por conta das coisas que... E eu costumo dizer que eu sou tão intenso em tudo que eu faço, que a minha ingenuidade é tão grande do palhaço em si, porque eu sou um palhaço. E quando eu ligo a câmera ali, não tem como eu fazer um personagem, eu tenho que ser eu, o que eu sou. O que é que eu falaria, o que é que eu fazia, o que é que como seria, né? Não é porque eu estou indo na casa do Wesley Safadão que, sabe, que eu não vou mostrar a realidade, que não, é isso mesmo, ele falou isso aqui, gente, eu não estou mentindo. Toda mentira tem um fundo de verdade. Então, quando eu brinco que ele está me devendo, é porque ele me deve. Então, quando ele quer que eu faça de graça, é porque ele quer que eu faça de graça. E se eu deixar, é só de graça. Então, não é brincadeira, não. Então, eu sou Ele não é muito... bobo, não, né? Não é bobo, não. Então, eu sou muito intenso naquilo que eu faço. Tanto é que, quando eu vou conversar sério, eu falo, macho, eu estou falando sério. Eu não vou fazer o show se tu não pagar. Eu não vou por esse valor. Então, a gente fica brigando, é uma briga. E essa confusão, ele quer jogar o povo contra mim, que o povo quer que eu tenho que ir para... Eu digo, não, mas eu tenho que receber, as contas vêm e tu... Só para tu, só para o teu lado, que é bom. Então, assim, esse meu natural, esse meu falar da forma que o povo queria ouvir, para alguns funciona, mas para muitos, poxa, não precisava disso, para que falar isso? Né? Esse cara é sem noção, é papapá. Então, hoje está muito difícil, né? A gente ser real na rede social. Está muito difícil a gente jogar real aqui, falar as verdades, dizer o que a gente pensa, porque hoje está complicado, né? Principalmente para comediante, né? Para gente que brinca com certas coisas. A gente está brincando ali, a inocência tá no ar, está na brincadeira. Só que muitos veem com maldade. Então, A tem muita gente maldade que está na cabeça das está na pessoas, cabeça. cara. Porque o humorista, para mim, meu entender, o humorista tem livre-arbítrio para falar o que ele pensa. Acredito que você não vai falar nada que vá. Muitos usaram um humor de um mau gosto fora de série, que é denigrir imagem de alguma pessoa, de um, sei lá, de um, né? Já fizeram aí com uma criança defeituosa, enfim. Isso não é humor. Mas falar as palavras, caguei na casa de fulano, eu fiz isso aí é o máximo. Isso aí é muito legal. Então, esse mimimi tolo, bobo, porque a gente fala isso dentro de casa, a gente pensa isso dentro de casa, esse mimimi tolo que fica querendo tolir o coisa, você nem está nem ligando, né? Vamos falar a Não, verdade. é aquela coisa, chega uma hora que eu digo, cara, é meu público, é minha verdade, sou eu com a minha a galera reclama quando eu não, pô, Tiru, por que você não... Então, tem hora que você para e diz assim, cara, tem muita gente que precisa ouvir, tem muita gente que precisa disso. Então, se eu for dar ouvido às negatividades, se você for ver, é muito pouco, né? A taxa de É. rejeição é muito pouca. Então,
Quando eu vejo, isso não faz sentido. A maioria quer que eu fale, que eu brinque, que eu vá lá, que eu vá da casa dele, que eu vá não sei para onde, que eu entre no palco, que eu brinque, que eu chame. Aí vê o Tiru. Chegou o Tiru, ó, é aquele amigo que chega e que é a resenha e que não tem esse negócio de, ai, com licença, não sei o quê. Não, chega na casa dele, meu amigo, macho, o que é que tem para comer? O que é que tu fez hoje para nós merendar? Não, não vou passar fome aqui, não. Tu me chama aqui para não comer nada. Não sei, se oferecer alguma coisa para ele, eu pergunto também para mim, não tem não? Sim, meu amigo, mas tem que ter para nós tudinho. Eu também como. Eu como e cago, eu tenho que me alimentar. Então, assim, é loucura, mas é real, entendeu? Então, assim, eu vou E é lá na assim com academia todos os seus dele, amigos, né? Todos os seus amigos. vou tudinho. Aí eu chego lá de manhã, pô, ele tá treinando lá, e aí o cara vem com whey protein para todo mundo. Eu digo, cadê o meu? Eu digo, não, mas tu me trouxe. Eu digo, não, meu amigo, eu tô aqui, eu tenho que ter também. Se um comer, o outro tem que comer também. Nós temos que ficar aqui para todo mundo junto. No fundo é verdade. Tem hora que eu fico lá e até na hora do almoço ele fica enrolando para botar o almoço. Eu digo, vai botar aqui a hora, meu irmão. Não, tu não vai almoçar em casa, não? Eu digo, não, filho, vou almoçar aqui. Não vou almoçar lá, não. Em casa tem almoço, não. A mulher segura lá para eu vir comer aqui. Então a gente joga mesmo. Então o povo gosta disso. O povo diz, cara, tira é Adora. A gente adora ver isso. A gente adora ver isso. Em maio, você lançou o Circo do Tiru. Eita. Ei, Genoveva. E aí, Tirulipa, em maio você realizou seu grande sonho, que foi lançar o Circo do Tiru. Gente, está no AMB, aqui em São Paulo. Vai ficar por muito tempo, vai sair esse circo, vai rodar. O meu intuito é ano que vem, se Deus quiser, dar um giro aí, né? A gente dá uma volta, dar um giro no país. Eu quero levar o circo para todo o Brasil, se Deus quiser. A gente está fazendo um trabalho lindo em São Paulo, pretendo ficar até o final do ano aí no AMB. Graças a Deus está dando certo, a galera está indo. Né? A gente está com o espetáculo Abracadabra. A gente fica com esse espetáculo agora até início de novembro. E aí depois a gente faz o especial de Natal, um outro espetáculo que a gente vai fazer também, especial de Natal para a galera, um Natal engraçado aí, com o Papai Noel palhaço. A gente vai tentar diferenciar tudo isso, como seria o Natal de um palhaço, como seria o Natal. Então vai ser muito bacana essa história que nós estamos construindo para fazer o especial de Natal. Se Deus quiser, tá vindo coisa nova aí. Mas aí, futuramente, ano que vem é isso. Eu quero rodar o país. A gente quer rodar algumas capitais que já estão pedindo, já tem muita capital pedindo aí. Mas eu pretendo deixar uma unidade fixa aqui em São Paulo. Eu acho que São Paulo é o centro, é o polo onde começou tudo onde todo mundo vem para cá também, né? Todo mundo vem para as cá. Férias, todo mundo vem para cá. Eu penso em ter algo fixo aqui, mas quero ter um girando no Brasil. Legal. E levando alegria para o povo, né, Tirulipa? Você sempre traz alegria para a gente, sabe? Sempre trazendo alegria para a gente. Tiru, muito obrigado pelo seu tempo, rapaz, pela sua generosidade. Eu sei que sua vida é complicada, porque você agora não, você sempre foi empresário também, que você sempre dirigiu sua carreira, né? De maneira, enfim, tem várias pessoas, acredito eu, mas você comanda a sua carreira. E agora comandar um circo, a folha de pagamento aumentou. Tu é doido, mais de 120 funcionários, a loucura tá grande agora. A folha de pagamento aumentou, então é isso aí. E a gente torcendo por você, sempre, a gente que gosta de você, quem gosta de um humor escrachado, um humor bom, um humor verdadeiro, um humor brasileiro. A gente gosta disso. Muito obrigado por você ter. Agradeço, Luizinho, tamo junto. Ter dado essa honra para Portfólio, cara. Obrigado. Foi uma honra para mim. Obrigado a todos que fazem da Portfólio esse sucesso. Para mim é uma honra também estar aqui sendo capa, que é isso, tá maluco? Tamo junto. Que honra. Obrigado pelo presente aí. Feliz Dia das Crianças a todas as crianças. Só reforçar o convite para os pais, levar os seus filhos. O espetáculo é para todas as idades. Eu costumo dizer que é da criança ao idoso. A gente fez um espetáculo para agradar você, papai, também, para agradar você, criança. Então, leva
que é um negócio leve para toda a família.